Bom, 8 horas 23 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, num oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Também no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Estamos conversando com o secretário Marcelo Feres, que é secretário de Educação do município de Campos. E Arnaldo, se você me permite, e também secretário, eu vou só voltar a um tema aqui, só em duas palavrinhas aí, o que o senhor consegue definir sobre esse assunto, que mais cedo, quando o senhor anunciou aqui que, respondendo aos ouvintes participando aqui com a gente, que há uma espécie de reposição ou de bonificação para compensar o que os professores gastaram com a tecnologia, o senhor falou que poderia ser também em equipamento. Eu me lembrei da UENF, que fez lá com o professor Raul, adquiriu vários equipamentos lá, uma série de laptops e tal para os alunos também, desse tablet para os alunos, enfim, inclusive cartão, mas aí veio uma demanda interessante. Alguns professores já compraram, já gastaram esse dinheiro. Seria o caso de pensar e tentar ver se há uma solução melhor, ao invés de dar o equipamento, dar então o dinheiro? Ou oferecer a opção para os profissionais? Sim, isso é possível, porém é importante dizer o seguinte, existe todo um planejamento, né? Isso não é uma coisa que a gente está simplesmente improvisando. Então, o pensamento tem como referência a melhoria de condições de trabalho para o profissional. Então, essa melhoria de condições de trabalho, ela pode se dar, como o Estado fez agora, né? Ao se comprar o equipamento, mostrar a nota fiscal, então está sempre com um olhar para frente, não necessariamente com um olhar para trás, né? Mas isso é uma possibilidade que eu quero deixar aberta, mas toda a inércia, por assim dizer, né? Todo o esforço que foi feito até aqui, ele vai na direção de um projeto educacional. É muito mais do que entregar um equipamento ou entregar um valor para o profissional ter um equipamento. É muito mais ter um equipamento pensando na educação de forma articulada, ou seja, é tecnologia para a educação. A gente sabe do esforço dos profissionais, deixando bem claro, mas esse esforço não vai parar, porque a ideia é que a tecnologia continue presente mesmo após a pandemia. Mas fiquem abertos, naturalmente, para a gente aprofundar essa questão. Marcelo, eu vou com uma pergunta aqui do grupo. Você até já tratou sobre esse assunto aqui também com a gente no primeiro bloco, mas a conclusão da pergunta ela é interessante para a gente esclarecer. A pergunta é do Tiago Navarro. Ele diz o seguinte: em entrevista a uma emissora de TV, o secretário afirmou que deve terminar o ano letivo com 70 escolas recebendo alunos de forma presencial, no modelo híbrido, como você falou aqui no primeiro bloco, né? Não mais que isso por causa da falta de estrutura adequada. Na mesma entrevista, como aqui também, afirmou que o ano letivo 2022 já está sendo organizado para começar em fevereiro, com todas as escolas recebendo alunos. A pergunta é, nos meses de dezembro e janeiro, o que vai acontecer para as escolas estarem aptas? Vai dar tempo de estruturar a rede toda para voltar em fevereiro? Ou, como eu até fiquei sabendo que em uma reunião você teria usado uma expressão de que algumas escolas vão ter que começar do jeito que está e ir ajeitando durante o ano letivo. Isso realmente aconteceu? Como que vai ser essa preparação da estrutura da rede? Ok, acho que são duas perguntas, né? A questão do presencial, em momento nenhum a gente falou que vai voltar o presencial com 70, e sim mantendo o híbrido. Não há previsão de presencial, diretamente presencial, 100% para esse ano. Agora, na parte 2 da pergunta, e eu cheguei a mencionar isso anteriormente, de fato, os problemas que nós temos estruturais não são problemas da pandemia, são problemas que precedem a pandemia. Da mesma forma, a solução não vai se dar de forma muito rápida. Só que existem problemas em escalas diferentes. Por exemplo, há escolas que não têm a menor condição de funcionar e essas escolas estão na lista de reformas. Então, se vocês observarem, estão saindo alguns processos licitatórios para reforma de escolas, de unidades. E aí o que acontece? Às vezes uma reforma ela vai demorar 3 meses, 4 meses, como já acontecia no passado. Isso significa dizer o seguinte, que a escola não vai começar
as atividades apenas após a conclusão de 100% da reforma. Isso é uma conversa que a gente já teve com o Ministério Público, inclusive. Chama atenção para isso, porque a gente, quando eu estou falando do Ministério Público, está falando com os conselhos tutelares também, que são parceiros que nos ajudam nessa gestão em defesa das crianças e adolescentes. É claro que seria ideal que a gente pudesse ter todas as escolas reformadas, pintadas, um sonho. Só que é aquela história, cada um parte de onde está, tá? Cada um parte, qual é a realidade que nós temos. Essa realidade, ela não é de agora. Portanto, como era a educação em Campos em 2019 em termos de estrutura, né? A gente tem relatos de muitos problemas. O que nós vamos fazer, portanto? Existem duas categorias de problema: manutenção e reforma. Tá? Uma coisa mais estrutural, precisa ampliar, né? Tem que trocar toda a telha, problema com laje, isso não é manutenção de escola, isso é uma reforma, isso demora mais, é mais complexo. Então, nós temos uma ação que caminha na linha de reformas, e estão em andamento todas essas reformas em termos de processo licitatório, e existe uma outra ação que é a manutenção, que eu mencionei mais cedo, dividindo o município em 5 partes. A mais rápida é a manutenção. Qual é o planejamento? Para essa semana, a previsão é de assinatura do contrato, né? A gestão trabalha dentro do seu planejamento principal. Então, o nosso planejamento principal é que, a partir do momento que os contratos, ou que o contrato for assinado com as empresas, naturalmente elas vão, se não no dia seguinte, em até 3 dias úteis, vão começar as manutenções. E aí eu quero ser bastante empático aqui com os nossos colegas, né, da rede pública municipal. Muitos olham a sua situação de unidade e dizem assim, não é possível que até fevereiro essa unidade vai estar em condições, né? Porque muitas das vezes é aquilo que eu falava mais cedo, a infiltração desce pela parede, a parede fica horrível, então aquilo gera mofo, você tem uma série de problemas. Descupinização, por exemplo, o cupim começa... Tudo isso são ações que a gente consegue tratar em paralelo dentro de um modelo que a gente está falando, que é um modelo de manutenções em 5 áreas distintas. Só um planejamento inicial que a gente tem aí para os 2 primeiros meses, novembro e dezembro, a gente já aponta para pelo menos 100 escolas, trabalhando com um primeiro lote de 50 escolas e um segundo lote de mais 50 escolas, que na prática, dividido por 5 áreas do município, dá mais ou menos 10 escolas a cada mês, grosso modo falando, né? E tem escolas que estão em funcionamento, hoje no IB, das 70, mas que também vão precisar de manutenção. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, não é que a escola vai ficar nesse primeiro momento do presencial, elas não vão ficar uma maravilha, mas elas precisarão estar em condições de funcionamento. Esse é o meu compromisso, ela tem que ter condição de funcionamento. Essa condição é a ideal? Possivelmente não será, mas ela vai estar abaixo de um padrão comparativo ao passado da rede? Também não vai estar. Então, nós temos que ter um marco zero para daí avançar. E o marco zero não estará pior do que estava antes da pandemia. Esse é um compromisso que a gente tem enquanto rede pública municipal. Nós não podemos colocar os alunos em risco. E se uma escola não tiver a menor condição, como já temos feito, nós vamos ter que buscar alugar um espaço próximo para poder a manutenção ou a reforma acontecer. Dá trabalho, mas é a realidade que a gente está vivenciando. Ou seja, pode parecer, a resposta sempre pode ser questionável, mas isso aí faz parte do meu dia a dia, lidar com isso junto com a equipe, saber como encontrar caminhos para a gente começar no dia 2 de fevereiro do ano que vem, quando começa o nosso ano letivo, em condições para todas as unidades. Agora, essa retomada das aulas, além dessa reforma de estrutura, ao que parece, por mais que estejamos caminhando para o avanço da vacinação, ainda precisamos de uma estrutura para receber esses alunos, com álcool, tapete sanitizante, todas essas escolas vão receber esses equipamentos, isso faz, até mesmo de ordem financeira, isso já faz parte do planejamento da educação para o próximo ano? Sim, isso já acontece inclusive hoje, nós temos aquisições que foram feitas, nós temos trabalhado muito com registro de preços, né, com pregões eletrônicos, até pela agilidade. Então, sempre que possível, a gente tem procurado fazer isso. Então, nós não temos tido esse tipo de problema. Para as 70 unidades, por exemplo, a gente tem distribuição. Tivemos alguns problemas de logística, aquela velha história, né? Tem que um caminhão levar em cada escola, ou o professor, o diretor, tem que vir buscar na secretaria ou no almoxarifado.
Isso dá trabalho com relação à logística, mas não é falta de materiais. Tem um comentário aqui da Rosângela Faria que diz que as obras estão sendo realizadas com verba federal. Verba essa que deveria estar sendo utilizada para material pedagógico para os alunos. É essa mesma situação? Assim, o que ocorre? Nós somos muito amarrados, né? Assim, em termos legais, a Secretaria de Educação ela não está fazendo nada temerário, ela não está fazendo nenhuma ação imprópria. Então, assim, talvez a Rosângela tenha recebido uma informação um pouco equivocada de sinalizar que a gente estaria deixando de usar uma ação para aquilo que ela é devida para usar para outra. Na verdade, a gente está seguindo rigorosamente o que diz a legislação. Então, naquilo que está sendo destinado à reforma com recurso federal, é porque é para ser assim. E mais do que isso, essa conversa ela é bem mais profunda, né? Tem obras que foram feitas e que não foram terminadas na gestão passada, nós ficamos 4 anos sem concluir obras. Isso tudo faz parte de uma negociação bem densa com o próprio FNDE, né? Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que a gente possa retomar essas obras com recurso federal também, porque durante 4 anos não se fez nada nessa direção. Então, logo no final do ano passado para o início desse ano, o prefeito Vladimir Garotinho procurou o próprio FNDE com articulação política e conseguiu recurso. Nós estamos conseguindo recursos a mais também por meio de emenda parlamentar. No próprio domingo ele anunciou a questão de mais um recurso para aquisição de um caminhão frigorífico. Só que entre o momento em que se divulga e toda a operacionalização, isso demanda tempo, rigor, detalhamento operacional pesado, bastante pesado. Então, o que eu posso afirmar, né, para quem tem essa dúvida, é de que todas as ações estão sendo feitas dentro da regularidade, da normalidade e da legalidade. Não é na velocidade que todos nós gostaríamos, mas aí a gente vai precisar de mais tempo para isso. Secretário, tem uma outra questão aqui também, vários ouvintes colocando aqui, inclusive a Franciane Medeiros, por último aqui, repete o mesmo tema aí, a Marcele Araújo. Bom dia, quero saber sobre a situação dos concursados da educação de 2014 afastados pela gestão anterior. Somos acompanhantes de alunos especiais e inspetores. Nossas vagas estão ociosas. Deixa eu só ver aqui, tenta localizar aqui a pergunta da Franciane Medeiros. Secretário Marcelo Férez, como ficará a situação dos acompanhantes de crianças especiais e inspetores, né, afastar? Rafael Diniz fez uma bagunça total, até afastou concursados exercendo suas funções, até hoje nada resolvido. Para ano que vem, naturalmente, eu não sei se ou para esse ano, tem alguma solução para esse problema, secretário? Essa é uma questão que a gente tomou ciência, né, ao longo desse ano e, de fato, né, não se trata de serem profissionais que não fazem falta na rede. Ao contrário, realmente a gente precisa desses profissionais. Só que essa não é uma questão de vontade ou do secretário ou do prefeito. Essa questão ficou judicializada. Então, não basta a gente chegar e dizer, chegar aqui seria simples dizer, vamos resolver e fazer uma fuga para frente, né? Nós não temos condição de passar por cima de uma ação que está judicializada. Então, o que a gente está fazendo é acompanhando nesse sentido. Quem tiver dúvidas específicas dessa forma, pode nos procurar na secretaria para que a gente possa estar esclarecendo de forma mais detida, porque é muito específico, né? E alcança um conjunto relevante de pessoas, mas não a todo o público. Mas o que eu posso aqui de antemão informar é que o que está travado não é na prefeitura, e sim na justiça. Qual foi a contestação? Sabe, Marcelo, de forma resumida, assim? Eu não vou arriscar dizer, sob pena de também correr o risco de dizer que eu estou ampliando muito o assunto, então eu não vou arriscar não. Mas eu sei que está na justiça, eu vou ficar só até aqui. Agora, eu queria voltar a falar sobre aquela questão que nós falamos no bloco anterior do Fundeb e do Fundef, que foi a hora que mais travou a internet, e tem outras pessoas falando sobre isso, que como outros municípios estão repassando a verba do Fundef, está havendo uma confusão. Ponto, né? Está havendo uma confusão. E em Campos, essa confusão ficou mais agravada, porque eu fiquei sabendo que em grupos de educação, o pessoal jogou o diário oficial que saiu, a relação de férias atrasadas, e começou a dizer que aquilo ali era o pessoal que ia receber a verba, né?
Aí tive até com o Wagner entrevistando e perguntei por que publicou aquelas férias. Aí ele deu a explicação da questão de tempo, de cronologia, que a gente tinha mais férias acumuladas. Mas, assim, aproveitando que o seu sinal está um pouquinho melhor, tenta esclarecer para os ouvintes, então, por que não tem nenhum pagamento previsto de Fundeb ou do Fundef ainda aqui para Campos? Tá. Fundef é um tema que não é uma lei até o presente momento. Então, ninguém no Brasil, nenhum município pagou usando precatórios ou Fundef. Esse é um assunto que está no tema do dia no âmbito federal. Então, isso foi uma confusão de informação. Resumidamente, o que o município de Rio das Ostras fez foi usar, e aí foi coincidência temporal, foi usar recurso do Fundeb, que aí sim é atual, não tem nada a ver com essa legislação de precatórios, dívida do passado, porque ele tem metas, assim como o Campos, tem metas para alcançar em termos de despesa com pessoal, folha de pagamento, é de no mínimo 70%. E aí a realidade de Rio das Ostras, não me compete aqui analisar, até porque eu não conheço, fez com que eles tomassem a decisão de criar uma lei municipal específica para repassar recurso diretamente aos profissionais, de modo a alcançar esta meta. Foi assim que nossa equipe entendeu essa questão, ou seja, a lei ela nada menciona sobre o Fundef. Portanto, criou-se uma expectativa até aqui falsa nos nossos profissionais de Campos, como se Campos tivesse optado por não fazer isso, quando na verdade Campos não pode nem tentar fazer isso, porque não é a nossa realidade em termos de cumprimento do percentual, porque nós temos os nossos profissionais, nós temos os professores contratados, nós temos a nossa folha de pagamento que já executa, já utiliza o recurso do Fundeb, no nível que a gente precisa alcançar legalmente. É porque a educação é muito controlada. A gente tem metas com a Constituição, tem metas com leis, então nós não temos essa liberdade. Então a gente não pode fazer isso? Hoje nós não podemos fazer isso nesse sentido, utilizando, por exemplo, a ideia de Fundef. Porque não é esse o procedimento, primeiro porque o Fundef não existe até a data presente, né? Essa condição de precatório. E no Fundeb não há meios da gente buscar fazer desta forma, tendo em vista que a gente alcançou o percentual. Segundo a Norma Lula Dias, aqui ela diz que a verba do Fundeb, é uma caixa preta. A prefeitura usa 100% da verba para pagar salários. Onde estão os 25% de investimentos que a prefeitura teria que investir em educação, se usa a verba do Fundeb para tal? Nunca houve um momento que foram acrescentados ao salário um percentual a mais. Mas, enfim, a verba do Fundeb ela é usada 100% para o pagamento pessoal em Campos ou ela custeia alguma outra demanda dentro da Secretaria de Educação? Tá. Bom, primeiramente, Norma, obrigado pela pergunta. Esse entendimento de caixa preta faz muito sentido, porque é complexo entender essa regra do jogo. Agora, isso funciona dentro das 4 linhas, ou seja, há regras muito específicas. E dá trabalho, inclusive, para que se entenda. A gente pode até pensar oportunamente, né, em sugerir para os nossos educadores assim, quais são as fontes onde pesquisar, para poder tornar isso o mais transparente possível, né? Mas, a rigor, a lei do Fundeb ela foi alterada em dezembro do ano passado. Então, até pessoas que muitas das vezes dizem, eu conheço como é que funciona o Fundeb, conhece como era até 2020. Para 2021, essa regra mudou e tem questões, inclusive, que ainda estão pendentes, até conceituais, em passar pelo Conselho Nacional de Educação, como, por exemplo, qual é o conceito de que é um profissional de educação. Isso interfere diretamente na lei do Fundeb, para saber o que eu posso pagar ou não com o Fundeb. É claro que a grande massa de recursos do Fundeb está relacionada à folha de pagamento, sim. Ela dá esse suporte, mas não paga todos os profissionais. Isso é uma questão que precisa ficar clara. Além disso, quando a gente pensa no fundo, ele tem várias outras atividades que a gente também desenvolve, né? Como, por exemplo, quando a gente pensa na questão do kit alimentação, está sendo pago utilizando parte do recurso do Fundeb, tá? Quando a gente fala do transporte escolar, da mesma maneira, ou seja, existe uma previsão, isso tem regras muito claramente definidas do que pode ser pago e o que não pode ser pago. Não se trata de caixa preta no sentido que alguém pudesse esconder, isso é público, isso é lei, e o que a gente faz é cumprir. Os órgãos de controle interno da prefeitura monitoram, então são os órgãos próprios nossos, por exemplo, a Secretaria de Controle e Transparência acompanha e controla,
e o Tribunal de Contas do Estado. Então, não se trata de caixa preta. Nós não temos liberdade de fazer do jeito que a gente quer. A gente tem que cumprir a lei. Bom, mas a segunda parte, existe também a fonte própria de arrecadação do município, né? Isso também compõe a receita da educação. Então, a educação se dá a partir do apoio federal com o Fundeb, mais a receita própria e mais eventuais ações que a gente tem, por exemplo, de emenda parlamentar. Tudo isso compõe a cesta de recursos da educação. Agora, é preciso lembrar uma coisinha. Nós temos hoje 54 mil estudantes. Se você olhar do lado aqui, quais municípios têm isso de indivíduos? São muitos municípios que não têm essa quantidade que a gente tem de alunos como cidadãos munícipes, né? Então, o volume de recurso que é destinado à educação não é por acaso. Quando se fala dos 25% constitucionais, e temos que cumprir de fato, ou seja, tem que ser destinado à educação esse recurso. Só que nós estamos falando aqui, grosso modo, né? O montante que a gente gere, e com muita responsabilidade e cuidado, é como se fosse uma prefeitura, e não muito pequena, se a gente comparar com o Brasil, né? Tamanho é o volume de estudantes que a gente tem, e daí toda a dificuldade de gestão também, que é bastante complexo. Então, só para deixar claro, não se trata de caixa preta, e sim de regras legais, porém complexas para serem entendidas, mas que a gente pode sugerir assim, onde buscar essas fontes. Quanto que do Fundeb que vai para pessoal, para folha de pagamento? Mínimo 70%. E em campos vai acima do Nessa mínimo faixa. quanto? Nessa faixa. Tá? Agora, só deixar claro, desculpa, só deixar claro Sim. que isso nós estamos falando que tem um regramento. Por exemplo, o diretor, a gratificação do diretor pode ser pago por Fundeb? Não. O professor pode ser pago por Fundeb? Pode. Um servidor que está cedido para outra secretaria pode ser pago por Fundeb? Não. Então, tem um conjunto de regras que diz assim, então tem 30% para gastar. Não, porque você acaba tendo que usar de outra fonte. Tá? Então, tem um conjuntinho de regras aí para poder colocar do 100% do Fundeb, 70% é pessoal. Pelo menos. Agora, essa questão do auxílio tecnológico está voltando toda hora também, porque a Câmara aprovou um anteprojeto, né, um requerimento pedindo um anteprojeto de lei para esse auxílio tecnológico financeiro, dar esse recurso ao professor. Mas vale lembrar que o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo. Ele sugere esse projeto teria que vir do Executivo. O que vai é essa questão de equipamento, vai ser aquisição de equipamento e não de dinheiro, Marcelo? Isso já está fechado, está definido? Como eu falei mais cedo, eu vou deixar nessa, porque essa aqui é uma agenda importante para nós, quando a gente está conversando com vocês, e a repercussão é sempre muito grande. Eu não quero fazer nenhum tipo de afirmação aqui que caiba qualquer tipo de diálogo ainda. O que eu estou dizendo é que há todo um planejamento numa direção que prévio a essa questão da própria Câmara. E isso avançou bastante. Mas em respeito a esse esforço da própria Câmara de Vereadores, eu estou preferindo colocar isso aqui num termo de que é um assunto que ainda admite variações em termos do desfecho. Agora, nós não podemos tratar aqui a educação como se a gente tivesse parado esperando uma ação vir da Câmara de Vereadores, que é louvável, naturalmente, mas a educação não trabalha assim. Esse planejamento foi feito muito anteriormente. Então, é natural que a gente já tenha toda uma fase bem mais avançada numa outra direção, inclusive foi divulgado pelo secretário inúmeras vezes, né, de que era esse o encaminhamento. Mas a gente prefere colocar aqui no termo de que é um assunto que ainda não está 100% fechado. Marcelo, para a gente concluir então, né, a gente conversou mais de 1h30 aqui sobre diversos assuntos, estamos encerrando aqui nossa entrevista, e em algum momento você falou sobre a possibilidade, por exemplo, de um novo processo seletivo no ano que vem, já que os contratos estão acabando, a ampliação de RET, né, utilizar mais o RET, e surgiu a pergunta aqui também, sobre concurso público. Então, eu queria que você falasse nessa última pergunta sobre sua perspectiva geral para 2022, já que vai ser o primeiro ano efetivo com aluno em sala de aula, e se há, dentro do planejamento da educação, a possibilidade de se realizar um concurso para atender essa demanda que é real, como você mesmo colocou, se precisa de RET, se precisa de processo seletivo, existe uma demanda real. Se há possibilidade de se estudar um concurso público para sanar essa demanda que existe na rede. Bom, vamos lá. Eu vou falar então dessas questões mais pontuais e isso vai se integrar à minha visão mais geral, tá certo?
Bom, eu penso que é legítimo, quando a gente pensa nessas necessidades próprias, né, de qualquer município, para que possa funcionar adequadamente. Então, o que justifica as nossas respostas aqui é a busca pela qualidade da educação que Campos merece, que os nossos estudantes merecem. Então, concurso público, sob o ponto de vista desse conceito, sim, será preciso haver um concurso público em algum momento. Eu não consigo, isso não está na pauta de 2021, tá? Por razões bem óbvias, mas é algo que Campos precisa, porque a gente tem profissionais que estão se aposentando. Então, é uma questão natural, né, de você planejar, pensando mais médio prazo, que haja uma forma de repor os profissionais que estão se afastando do serviço público. Senão você vai deixar de ter o serviço público funcionando minimamente. E aí nós estamos falando de educação de qualidade. Portanto, faz todo sentido. A questão de contratação dos profissionais de forma mais temporária também tem a ver com a previsão de como você faz enquanto não é possível resolver. Nós estamos falando aqui do primeiro ano de gestão, né, desse governo. Então, tem alguns aspectos que requerem um pouco mais de amadurecimento, para poder se ter um encaminhamento de definição. Então, para 2021, ou seja, para iniciar 2022, não há planejamento de concurso público algum. Quando a gente pensa também nessa direção para 2022, por onde nós queremos caminhar, eu queria usar então esses minutinhos aqui para destacar para os nossos colegas e para os munícipes de maneira geral, né? Falar de educação de qualidade, quem quiser entender um pouquinho a nossa gestão, tem que ler o decreto que foi publicado em fevereiro, assim que começou o ano letivo, né, onde a gente define ali o programa de aprendizagem eficiente. Ele está no nosso portal, que é o portal pai.seduct, né, .campus.rj.gov.br, que a gente tem também esse documento. A nossa gestão, ela está sendo o mais, tanto quanto possível, né, sendo muito dialógica, a gente procurando estar ouvindo, estar aprendendo com os profissionais. Eu acho que esse é um fator chave, não só pela pandemia, mas para resgatar um pouco esse sentimento de que a educação de Campos está mudando, porque senão fica parecendo que está mudando só dentro da nossa cabeça e não os nossos educadores. Então, nesse sentido, o que eu observo aqui, nós criamos uma forma de comunicação bem mais direta. Então, tem atendimento presencial com os profissionais da educação toda quarta-feira de manhã aqui na secretaria. Além disso, eu tenho feito visitas tanto em escolas pontualmente quanto em reuniões. Eu saio daqui às 9 horas, já vou direto para Tapera, numa reunião que eu tenho lá com vários diretores de escola, né? Tapera e Ururaí. Então, isso também é para ouvir, para buscarmos juntos os problemas. Nós estamos discutindo a questão que não apareceu aqui, mas a gente pode adicionar, né? Que é a questão das eleições para diretores e vice-diretores. Então, todas essas questões são complexas, elas requerem muita escuta ativa para poder a gente encontrar um caminho que seja o mais adequado possível. Nessa direção também, a gente está trabalhando, por exemplo, com uma live semanal para poder manter as informações chegando até os nossos educadores. Então, são caminhos de comunicação que nos ajudam a fazer com que essa rede possa saber para onde caminha a educação. E por que eu estou chamando a atenção desse ponto em primeiro lugar, né, nesse programa? Porque a minha experiência anterior mostrou isso, que a repercussão depois, a gente tem que ter esse cuidado de ser o mais claro possível, e aí por isso a gente mede palavras muitas das vezes, para não ficar subentendido nada e ser mais claro. Ela tem que ser no limite daquilo que a gente realmente está fazendo. Precisamos nos comunicar, porque boa parte dos problemas que temos na educação é justamente por ruídos. Nós vimos aqui o exemplo do Fundef, dos precatórios, as pessoas entendem ou são levadas a entender de forma diferente. Agora, falando de planejamento propriamente dito, nós temos uma dimensão muito clara, a dimensão da como que uma criança, né, um adolescente pode estar na escola. Você tem que eliminar barreiras. A aprendizagem para valer é aquela que você elimina as barreiras, porque aprender, o aluno aprende. O problema é quando as barreiras impedem ele de aprender. Ele aprende até antes de ir para a escola, aprende a falar, aprende a andar. Então nós temos que eliminar as barreiras. Uma das barreiras é uma escola insegura. Insegura, eu estou falando no sentido próprio aqui da estrutura da escola, né? Então, a questão da manutenção da reforma, isso é fundamental para poder haver aprendizagem, até para haver interesse do aluno e do profissional da educação ir para a escola. Então, isso é a nossa prioridade, está sendo tratado como tal, e o nosso compromisso é que em fevereiro a gente tenha condição de ter as aulas retomadas no modelo 100% presencial, no sentido da educação. Tá? Então, estamos trabalhando nessa direção. Segundo, a criança também precisa ter saúde.
E saúde vai desde alimentação até condições, né, de identificação precoce de eventuais barreiras para a aprendizagem, como, por exemplo, se ela está enxergando direito, se ela está escutando direito, se ela está sentindo mal. Então, a dimensão da saúde, no seu sentido amplo, é um fator fundamental. E por isso a gente tem uma ação com a Secretaria de Saúde muito forte, que é o programa Família na Escola, que é fundamental, o programa Saúde na Escola, perdão, que eu vou falar logo na sequência de um outro, Programa Saúde da Escola, que é o nosso PSE, que nos permite acompanhar muito mais de perto, não só os estudantes, mas até os profissionais da educação também, com várias capacitações, lives de orientação. Além dessa questão, né, temos a dimensão da família. Não dá para aprender se a criança vai para a escola, aprende de um jeito, chega em casa, aprende de outro ou desaprende. Então, temos um outro programa lançado, esse programa agora nacionalmente a partir da experiência de campo, né? Tivemos isso muito recente, coisa de 15 dias, com a secretária nacional lá do Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Família, justamente voltado para que tenhamos esse apoio da família. O nosso calendário do ano que vem, ele prevê 4 dias letivos voltado para a agenda nessa perspectiva, além de um programa propriamente dito de capacitação. Bom, agora vamos lá na parte pedagógica, né? Aqui eu só falei da dimensão do aluno. Na parte pedagógica, a gente vai trabalhar muito a leitura, muito, para todas as séries, porque, em grande medida, qualquer estudo sério sobre educação vai concluir que quem não é capaz de ler, interpretar, não tem autonomia. Aí é obrigado a ficar só reproduzindo aquilo que está sendo colocado. Então, a nossa prioridade na perspectiva da alfabetização é justamente a leitura, e uma leitura como um projeto, e não uma leitura simplesmente voluntária do estudante. Nós temos que trabalhar o ano que vem muito fortemente a ideia de que temos que estar tendo ações de leitura, projetos de leitura, reforçando a aprendizagem, porque aí vai ter mais autonomia para o estudante. Melhorar as condições internas da escola. Para além da estrutura, a escola precisa ter materiais, como, por exemplo, carteiras. Precisa, tem parcela da escola que tem carteiras novas e outras que não. Nós estamos adquirindo carteiras, isso dentro. Precisamos ter computadores, laboratórios na escola, teremos também. E esses computadores, foi muito pensado aqui o seguinte, e se for arrombado? Porque nós temos muitas situações de furto nas escolas. Então, como que você contorna o arrombamento? Tendo um equipamento que, caso seja furtado, você possa identificar. Assim como acontece com vários modelos de celulares, hoje já existem notebooks educacionais que são capazes de identificar. Se for acontecer uma situação de furto, arrombamento, levar o equipamento, é possível, no momento que ele for ligado, vai se identificar onde ele está, e aí a gente espera que isso não aconteça, mas no caso de acontecer, você consegue buscar de volta. Para a nossa educação municipal, nos dias atuais, só interessa um equipamento com esse tipo de característica. Do contrário, a gente pode ter investimentos que sejam perdidos. Já que a gente falou de segurança, que eu ainda estou falando da estrutura da escola, a dimensão de ter uma vigilância eletrônica, né, por meio de câmeras, por meio de sensores, se tornou fundamental ao longo do tempo. Então, essa é uma outra ação prevista para estar acontecendo a partir do ano que vem. Ou seja, as escolas precisam ter, para além, né, da segurança a partir de vigias, é preciso que haja vigilância eletrônica com monitoramento de câmeras e tudo mais. Nessa direção, a escola estando mais segura, a gente pode ter laboratórios de ciência, laboratórios de matemática, isso não tem valor, do ponto de vista econômico, para um eventual furto, mas tem muito valor para a educação. Então, eu não posso deixar de pensar em adquirir um laboratório de ciência e matemática para tornar a educação mais lúdica, mais prática, porque a gente vai acabar perdendo, porque isso é uma discussão constante na educação aqui, né, na Secretaria de Educação. A gente investe recurso e vai correr o risco de perder um percentual, 2%, 5%, 10%, não sei, ou a gente deixa de investir. E eu, como secretário, não tenho dúvida, temos que investir, porque é por aí que está o caminho da educação de qualidade. A dimensão da tecnologia, então, se torna um fator fundamental, né? Então, nós vamos trabalhar muito fortemente a produção de conteúdos digitais para que os alunos tenham acesso. Vamos estar em processo também a aquisição de chips para aluno, começando pelo Fundamental 2, que o nosso foco no Fundamental 1, né, os anos iniciais, é prioritariamente a questão da leitura, essa aprendizagem, mas é meta nossa também trabalhar com o letramento digital. E nós vamos começar isso pelo Fundamental 2, a partir do 6º ano, justamente para que a gente tenha a condição de estar aprendendo fazendo, e não colocar para a rede toda e não conseguir dar conta. E assim sucessivamente, ou seja,
A escola de formação de educadores, ela vai ser o esteio, a base para um processo de capacitação de gestores, e nisso a gente vai estar capacitando dentro de um processo eleitoral que vai haver em maio do ano que vem, dos nossos diretores de escolas e creches. Então, tem um amplo conjunto de ações que nos permite ter muito mais ânimo, tá, para trabalhar no ano que vem. E tem uma outra dimensão que eu queria complementar, que é a dimensão da autonomia das escolas. Está também sendo planejado por nós, já era um compromisso do prefeito Vladimir, a gente vai trabalhar nessa direção, né, que é justamente termos condições de que a escola tenha mais autonomia financeira, inclusive. E daí a gente vai precisar avançar com uma legislação específica que permita que a escola possa receber recurso do próprio município para fazer essa autogestão do recurso. Assim como ela tem o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, a gente quer criar o PMDDE, o Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola. É uma lei que já está bastante avançada, mas não adianta também tentar abrir todas as ações ao mesmo tempo. Mas essa é uma lei que o estudo foi feito ao longo desse ano, né, e a gente está seguro de que isso vai ao encontro da necessidade da educação de qualidade, porque às vezes uma fechadura arrebenta hoje e fica dependendo da Secretaria de Educação, quando na verdade quem tem que e pode fazer isso da melhor forma é o próprio diretor da escola. Então, ampliar a autonomia. Quem é que vai fazer a capina na escola? Pedir à Secretaria de Educação para controlar isso, quando chove, cresce em todo lugar, funciona muito melhor se o diretor tiver recurso para ele mesmo fazer valer a sua autonomia e manter a sua escola bonita, manter a sua escola funcional, e não é inventar roda. O Estado já faz isso e faz isso muito bem feito. Então, as boas práticas que a rede estadual vem fazendo, a gente quer reproduzir também, da melhor forma possível. Ciência e tecnologia, nós vamos deslanchar com a ciência e tecnologia, porque precisamos dessa fase inicial de muita estruturação, e aí vem uma lei, uma nova legislação, que o Sistema Municipal de Ensino. Ele precisa ser atualizado, cheguei a mencionar no início, mas reforço que isso aí é uma coisa fundamental para legitimar a ciência e tecnologia. Conselho Municipal de Educação, a gente reforçou muito o Conselho com várias práticas que estão nos permitindo terminar o ano praticamente com todos os processos fechados, ou seja, todos aqueles processos que estavam em aberto, dependendo apenas do Conselho, estão sendo avaliados. A última reunião mensal do Conselho que nós tivemos, nós já aprovamos 10 processos de escolas particulares, que são atribuição do Conselho. E o Conselho Municipal está ativo na discussão também, né, enquanto sociedade civil, das eleições para diretor e vice-diretor. Então, veja que tem toda uma articulação, além de um modelo de gestão participativa que nós temos, que é por meio de um comitê permanente de planejamento e gestão. Não dá para gerir com 200 unidades, 200 gestores, mas com 14 gestores representando as diversas regiões do município, a gente está conseguindo identificar problemas mais precocemente, articular ações que vêm da própria rede para poder implementar. Enfim, eu resumo, né, a esse conjunto de ações, lembrando que aquilo que precisa ser adquirido por meio de licitações são ações que estão em curso, ou seja, são as terceirizações diversas, né? A gente vai fazer as aquisições para o início do ano. Aquilo que é pedagógico precisa ser adquirido também da mesma forma, para que no início do ano a gente tenha. E, para além disso, capacitação dos nossos servidores, não apenas professores. Então, com essa energia, com essa crença de que é possível fazer a educação de campus virar a página, começando agora pelas avaliações que nós vamos fazer diagnósticas e seguindo para a avaliação do SAEB, que vem para o 5º e 9º ano. Vocês veem aqui que até para falar fica longo, né? Imagina para fazer o quão difícil é para nós tocar essa agenda, e por isso eu quero agradecer aqui a todos os profissionais da Secretaria de Educação, em primeira análise, e todos os profissionais de cada escola e cada creche. A gente tem muita gratidão a todos vocês por estarem conosco, nessa ajudando, propondo e construindo o caminho junto, porque somente junto a gente consegue carregar esse trem, que às vezes a locomotiva não aguenta. Tamanho é o número de vagões que a gente tem e problemas para gerenciar diariamente. Desculpa aí ter me alongado mais uma vez. Nada, não por isso. 54 mil alunos tem que se respeitar, né? Tem a população aí, muitas das vezes, de várias cidades menores aqui da região. Isso a gente entende, apesar de que Campos também recebe. É aquela história do Hospital Feira Machado, né? Tem muito movimento, mas recebe para isso. A gente entende mas o problema não é a questão do dinheiro em si, a questão é gerir essa coisa toda no meio dessa pandemia. Espero que o senhor, né, consiga fazer tudo isso aí prometido, e que, né, acho que um bom caminho, quem sou eu para
ensinar professor, mas acho que um bom caminho é ouvir, principalmente os profissionais e também os pais, por que não? Aqui, mas o senhor ficou bom, foi nesse negócio de sigla, hein? Lembra que o senhor reclamou aqui uma vez que Campos tem muita sigla? Lembra, Arnaldo? Ele falou, mas é RPA, é DAS, eu não entendo. Agora o senhor já está, inclusive, criando. Tem PMDDE, não é isso? Anotei aqui. Programa municipal. O senhor já criou aí também o EFEM, AGE e PAI. Pai também, mas olha, de qualquer maneira, secretário, é claro que é só para descontrair um pouco aqui, mas as siglas fazem parte, evidentemente, se você ficar, né? Eu queria muito falar sobre o CEMEI, queria falar sobre outros assuntos, mas vamos marcar uma próxima, né, em breve, para que a gente esteja aqui fazendo um balanço e anunciando boas novas aí para a nossa educação, que é o começo de tudo da vida da gente, não tenha dúvida. Tomara que dê certo todos esses planos aí. Um grande abraço, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar. Respondeu, acho que a maioria das perguntas, e aí fica também aqui algumas repetidas, né, mas que nós já falamos mais cedo. Quem puder, né, ouvir o programa em podcast ou assistir aí também nas nossas redes sociais, né, esteja à vontade, claro. E você vai encontrar a resposta aí para a sua pergunta, acredito que sim, sobre a questão do Fundeb, Fundef, aquele concurso de 2014 dos concursados, enfim. Secretário, muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom, obrigado mais uma vez e dizer que nós temos aí 3 meses de muito e intenso trabalho para que a nossa rede possa começar 2022 já mostrando que é possível pensar diferente e é possível fazer diferente a nossa educação. Eu acredito nisso, trabalho todos os dias e tem muita gente boa na educação que nos ajuda nessa mesma direção. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Neto. Agradecer ao Marcelo, agradecer também aos nossos ouvintes pela participação. Como o Nogueira falou, grande parte das perguntas que estão surgindo agora, a gente a grande parte já foi respondida anteriormente, né? Então pode voltar lá no início que vai ter todos os assuntos abordados, mas também a assessoria do Marcelo, se quiser dar uma olhadinha lá depois e responder alguma específica, né? Fica essa sugestão também em relação à entrevista de hoje. No mais, Nogueira, um bom dia para você, bom dia ao Marcelo, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã às 7. Durante o dia a gente anuncia o entrevistado de amanhã no Portal Folha 1. Perfeito, se Deus quiser. Bom dia, Arnaldo, um grande abraço. Secretário, um abraço e abraço para a equipe do senhor e muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Valeu. 9h06 em Campos, está encerrado por hoje aí o Folha no Ar, primeira edição. Você vai acompanhar a partir de agora, né, a nossa programação musical. Fique com a gente, fique na melhor, fique na Folha FM. O oferecimento dos laboratórios Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.